Bom, pessoal, falando ainda de ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada, nós temos aqui o caso dos ácidos oxigenados. Nós ainda teremos, aulas de funções inorgânicas, vamos falar com vocês de ácidos, bases, sais e óxidos, mas vamos dar uma pincelada na fórmula desses compostos, já que ácidos são compostos covalentes. Perfeito? Bom, tem uma fórmula que é bem características dos ácidos oxigenados, que é essa daqui, ó, HXeOY, ou seja, um ácido sempre vai ter um hidrogênio, tá, aqui no começo da fórmula, um elemento central, que vai variar, e aqui os seus oxigênios. Perfeito? Nesse tipo de fórmula, todos os oxigênios eles vão estar ligados ao átomo central. Tá? Então, você vai ter o átomo central no meio, tá? Aqui como nesse caso, e ao redor dele você vai ter todos os seus oxigênios. E nesses oxigênios que você vai ligar os hidrogênios que você puder ligar, tá certo? O exemplo clássico que eu vou dar aqui para você é o ácido sulfúrico, um dos ácidos mais importantes que existem na química industrial em todo o mundo. Vamos lá então. Como que é essa molécula? Olha só, você vai ter a fórmula é o quê? H2SO4. Perfeito? Então como que eu vou fazer a estrutura dessa molécula? Começa pelo átomo do meio, o átomo central, tá? Que vai ser o átomo que não é nem o hidrogênio e nem o oxigênio, o átomo central. Tá? E esse átomo, que no caso é o enxofre, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Perfeito? 6 elétrons. Ele é estável com 6? Não, ele não é estável com 6, ele é estável com 8. Então, eu tenho que colocar ao redor dele todos os seus oxigênios. Tá? Então eu vou ter aqui um oxigênio, que também é da mesma família, ou seja, tem 6 elétrons na camada de valência. Tá? E aqui o outro oxigênio. Eles são da mesma família. Não sei se você lembra, tá? Família 16, tá? Que é a família dos calcogênios. Os 7 porquinhos livres, tá? Todos eles têm 6 elétrons na camada de valência. Então, para ficar estável, faltam 2 para ter 8. Então, aqui eu posso fazer uma ligação. Perfeito. E aqui eu posso fazer uma outra ligação. Ok, aqui eu tenho o quê? Eu tenho estabilidade já para o enxofre. Enxofre está estável. Né? Ele tinha 6 elétrons, agora está com 8. Perfeito. E os oxigênios? Os oxigênios, eles estão com 7. Falta uma ligação para cada. Por quê? Porque ele tinha 6, um compartilhamento está com 7. Falta 1 para ter 8. E aí você liga com os hidrogênios. Tá? Dificilmente você vai fazer uma ligação direta do hidrogênio com o átomo central em em ácidos oxigenados. Perfeito? Então a ligação não vai ser com o átomo central, vai ser com o oxigênio. Então aqui eu faço uma ligação e aqui eu faço uma outra ligação. Ok? Então aqui eu tenho quem? Que fórmula que é essa daqui? H2SO2, que é um ácido oxigenado que também existe. E aqui eu não preciso de ligação dativa. Tá? Não tem necessidade. Eu vou montando aqui com as ligações covalentes normais e vai preenchendo. Só que a fórmula do que eu quero, na verdade, é H2SO4. E aí? Onde que eu vou ligar mais 2 oxigênios? Bom, em um átomo por uma ligação dativa, é possível fazer isso, porque não dá mais para fazer ligação covalente aqui. Todos já estão estáveis, né? O oxigênio é bivalente, está com 2 ligações. Enxofre é bivalente, está com 2 ligações. O oxigênio e os hidrogênios são monovalentes, cada um já está com uma ligação. Então, como que eu coloco mais um átomo aqui de oxigênio? O átomo central. É sempre assim, tá? Os oxigênios eles vão rodear os átomos centrais nas fórmulas de ácidos oxigenados.
também chamados de oxiácidos. Perfeito? Desculpe, perdão, espero que eu apague isso depois na edição. Bom, então você vai ligar esse oxigênio no átomo central. Agora, como que vai ser essa ligação, meu querido? Tem que ser dativa, não tem outro jeito. Por quê? O oxigênio está com 6 aqui. Falta 2 para ele ficar estável. E o enxofre já está estável, ele tem 2 pares sobrando que ele pode fazer um empréstimo, uma ligação dativa. Tá? Esse par aqui está sobrando e esse par aqui também está sobrando. Tá? Então o que acontece aqui? Ó, ligação covalente dativa. Tá? E essa molécula também existe, é um outro ácido parente do ácido sulfúrico, tá? Que é o H2SO3. Perfeito? Mas a fórmula que nós queremos é o H2SO4. Como que eu faço? Olha só. O enxofre tem um par sobrando ali. Então, ele pode emprestar para esse outro camarada aqui. Tá? Que está com 6 elétrons. Não está estável, não está com o seu octeto completo. Então, esse par aqui pode ser emprestado, não é doado, não é transferido, é emprestado, é compartilhado com esse outro oxigênio. Perfeito? Agora sim nós temos a fórmula do HSO4. E aí você pode perguntar, professor, mas por que então que não são os outros oxigênios, ó, que tem pares sobrando e também já estão estáveis, por que não são eles que podem fazer esse empréstimo para esses oxigênios, o terceiro e o quarto oxigênio? Por causa de algo que eu já falei com vocês, que é a eletronegatividade. Tá? Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais plausível é a ocorrência da ligação covalente dativa. Tá? Se não tiver essa diferença, aliás, quanto maior essa diferença, maior vai ser a ocorrência dessa ligação. Tá? E aí, como que eu posso escrever essa fórmula? A fórmula estrutural vai ficar assim, ó. Essa é a fórmula estrutural do ácido sulfúrico e a de cima é a fórmula eletrônica do ácido sulfúrico. Perfeito? Então, ácidos oxigenados, que vai ter essa fórmula aqui, ó, HXeOY, que vai ter um átomo central, você começa a fazer a fórmula a partir do átomo central. E aí, nesse átomo central, nesse caso aqui é o enxofre, você vai colocando os hidrogênios. Tá? Os oxigênios. Se tem, nesse caso aqui são 2 hidrogênios, então você coloca 2 oxigênios, depois 2 hidrogênios. Tá? E aí os outros oxigênios que porventura sobrarem, você vai colocando por ligação covalente dativa no átomo central, somente se esse átomo central tiver pares de elétrons sobrando, depois que ele já está estável. Professor, existe então o H2SO5? E aí, dá para ligar um outro oxigênio aqui? Não dá, porque o átomo central aqui, ó, não tem mais pares sobrando. Tá? E não vou ligar esse quinto oxigênio aqui nesses pares aqui dos elétrons dos oxigênios por causa do quê? Da diferença de eletronegatividade. Perfeito? Mais um exemplo para vocês. Vamos aqui. Nós teremos o ozônio, tá? O gás ozônio que nos protege dos raios ultravioleta. Tá? O ozônio vai ter 3 átomos de oxigênio. Como que eu vou ligar 3 átomos de oxigênio? Então, eu começo pelo mais simples. Cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eles são bivalentes.
Eles têm que fazer o quê? Eles têm que fazer duas ligações, dois compartilhamentos, tá? Para ficarem estáveis. Ok, ficaram estáveis. O oxigênio ele é bivalente, então ele tem que fazer dois compartilhamentos. Tá? Aqui eu tenho o O2, que é o gás oxigênio, mas eu quero fazer o gás ozônio, na verdade, que é o O3. Como que eu faço isso? Bom, para ligar um terceiro oxigênio, que tem 6 elétrons, e precisa de 2 para ficar estável, eu observo que eu tenho um par sobrando aqui, um par sobrando aqui, um par sobrando aqui e um par sobrando aqui. Ou seja, tem 4 pares de elétrons sobrando de átomos que já estão estáveis, que podem fazer um empréstimo para esse terceiro oxigênio. Então é isso que acontece. Aqui é a ligação covalente dativa acontecendo no O3, que é o gás ozônio. Professor, então eu posso pegar esses pares aqui e fazer empréstimos e eu posso ter o O4, o O5, o O6? Não, tá? Não existe O4, não existe O5 e não existe O6, pelo menos até o presente momento, tá? Por uma questão de estabilidade eletrônica. Vai ficar muitos átomos com a mesma carga, muitos átomos com a mesma eletronegatividade, e isso não é possível por cálculos quânticos, por medidas de física quântica. Essas moléculas não têm estabilidade para existirem. Tá? Então, nós temos apenas dois compostos, duas substâncias simples, aliás, formadas pelo oxigênio. Tá? É o O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o gás ozônio. Tá? Esse aqui ele nos protege dos raios ultravioleta, e esse aqui não faz esse efeito. Mas esse aqui ele é importantíssimo para a nossa respiração, sem ele você não vive, não tem odor, não filtra nenhum raio solar, tá? Mas é imprescindível à nossa vida. Né? E esse aqui ele é tóxico, por isso que ele normalmente não é encontrado em baixas altitudes, e sim na estratosfera, na ozonosfera mais precisamente. Tá? Ele tem um odor de amêndoa e ele é um odor muito forte e é tóxico ao ser humano. Tá? Por isso que ele não é encontrado em baixas altitudes. Tá? Mas ele faz o trabalho muito bem feito de filtração dos raios ultravioleta A e ultravioleta B. Valeu, meus queridos, um abraço, até a próxima.